Aí, pessoal, estou recebendo aqui o Alex Rocha, policial civil aposentado, também examinador do Detran aposentado, trabalhou em várias cidades da região, Belo Horizonte, aqui em Nova Serrana também. A gente vai fazer um bate-papo com ele aqui, contar um pouco da história dele, da vivência dele na banca examinadora. Ó, seja bem-vindo, Alex. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Seja Ô, Marcão, bem-vindo. eu que agradeço o convite. Isso aí. Conta para nós um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua história aí na Polícia Civil e na banca do Detran. Ô, Marcão, eu entrei na Polícia Civil na década de 90, no princípio da década de 90, e trabalhei na cidade de Uberaba, do Triângulo Mineiro, né? Algumas cidades do Triângulo Mineiro. Posteriormente, me transferi para Belo Horizonte. E filho de policial rodoviário federal, que sou, né? E também a minha mãe, ela foi instrutora de trânsito na cidade de Bom Despacho. Eu comecei a perceber que eu tinha uma certa queda para o trânsito também, né? Motivo pelo qual eu entrei como examinador de trânsito na banca do Detran em BH, e por lá trabalhei por vários anos em Belo Horizonte e em diversas cidades da região metropolitana. Então, eu fiquei sabendo aí nos bastidores que tem uma relação aí de criança, né? Essa questão sua com o trânsito. Começou lá quando você era bem novo, né? Já despertou essa questão do trânsito. Conta um pouco para nós essa história aí. Ô Marcos, quando eu tinha 15 anos, eu estudava no Colégio Tiradentes, na cidade de Bom Despacho, e o meu pai, como já disse, que ele era policial rodoviário federal, ele me atentou a um concurso que o antigo DNR, né, o atual DENIT, promoveu, né? E por incrível que pareça, eu tirei em terceiro lugar no Brasil inteiro, onde tiveram milhares e milhares de concorrentes, um slogan de trânsito. Entende? Então, eu fiquei em terceiro lugar. Me lembro que em primeiro lugar foi uma pessoa, mulher lá do Ceará. Em segundo lugar foi uma outra pessoa, já acredito, um jovem do Rio de Janeiro. E eu acabei representando Minas Gerais com o seguinte slogan: por causa da cachaça, o trânsito virou desgraça. E ela está atual e valendo para hoje, principalmente, né, nos dias de hoje, onde os jovens, as pessoas continuam fazendo uso de álcool e pegando a direção de veículo e provocando muitas tragédias, né, acidentes e desgraças na vida, a própria vida e vida alheia. O primeiro lugar lá de Ceará foi uma mulher que ganhou, e ela dizia o slogan dela, que ficou em primeiro lugar, assim: corra menos para viver mais. Olha. E o segundo é: não queira chegar primeiro, prefira chegar inteiro. Oh. E o terceiro, por causa da cachaça, o trânsito virou desgraça. Três temas bem atuais, né, que podem ser trazidos para hoje no dia a dia, né? Isso. E foi à toa que ficou em primeiro, segundo e você em terceiro. Isso, exatamente. Inclusive, só para deixar aqui, vou lançar um livro agora nos meados desse ano, ou talvez já mais para o final, um livro de trânsito. Olha. Que aborda, inclusive, esses três slogans. Eu disserto a respeito deles, né? E também eu mostro um pouco da visão do examinador sobre o candidato, falo do trânsito em si e alguns outros temas a respeito. Olha que bacana, teremos aí um livro então em breve sobre o Alex aí contando um pouco da sua trajetória e essa relação do examinador com o aluno, a visão do examinador, né? Isso. Então, já que está nesse assunto, eu queria também que você falasse um pouco sobre isso. Lembrando que esse será meu 11º livro publicado. Então já tem uma longa história aí, né? Já tem um trabalho na literatura e esse livro com certeza vai ajudar bastante as pessoas aí a conquistar a habilitação. Eu não vou falar o nome agora não, para não dar spoiler, mas na época oportuna eu farei certamente, com certeza. Isso. Mas ó, essa experiência que você teve na banca, né, de muitos e muitos anos aí, a gente quer que você passe um pouco para o pessoal aí, né, algumas dicas aí, como que o aluno aí que está querendo tirar a habilitação, ele deve se comportar no dia do exame e qual deve ser a atitude dele perante ao exame e ao examinador. O que o examinador espera hoje de um aluno que vai tirar, que vai obter a CNH junto ao Detran? Ô Marcos, é o seguinte,
o examinador, ele trabalha em cima de 3 premissas, entendeu? Então, assim, a segurança, eu diria, a principal, a atenção, essa é a principal. Depois, os conhecimentos da regra de circulação. E, por fim, o controle da máquina. Alex, nessa premissa, então, que você está falando, que o candidato tem que ter o domínio do veículo, né? Então, ele tem que entrar com uma segurança ali, que ele tem o domínio do veículo e mostrar isso para o examinador. Isso é importante no dia do exame? Obviamente, isso é uma das premissas mais importantes, né? Você já iniciando o exame com essa premissa, né? Olhando para trás, abaixando o freio de mão, tendo aquela, né, observação, isso aí, principalmente arrancando o automóvel devidamente, você já começa a ganhar o examinador. Por quê? Porque você já mostrou para o examinador que você tem um controle da máquina. E se você teve o controle na máquina no início ali, você já sai mais confiante para o exame, para o seu meio e para o desfecho. E com naturalidade, obviamente, você pode vir a ter sucesso na conquista da CNH. Isso. A gente, quando vê o aluno ali saindo todo com medo, né, tremendo, aquela insegurança ali, o examinador também sente aquela insegurança que o aluno passa ali na hora de começar o exame? Ô, Marcos, isso aí eu acho que é muito pessoal, né? Cada ser humano tem um feeling, ou um tirocínio, ou um sexto sentido, né? Particularmente, eu observava ali, pessoa, né, examinador Alex, eu já sentia ali uma certa incerteza, insegurança, mas como o meu ponto de vista, agora eu gostaria de passar para a segunda premissa, eu via mais que era nervosismo, então às vezes o examinador ele pode relevar nesse sentido, né? Se ele perceber que não é que está faltando o controle da máquina, é porque é natural do ser humano a pessoa ficar nervosa, ok? Então, se você não conseguir no início ali, vai mostrando essa segurança do controle da máquina e no decorrer do exame, ok? Isso. Aí, agora passando para a segunda premissa aí, que é a mais importante, porque o controle da máquina ela é uma coisa que você pode ir aprimorando ela no decorrer dos anos, né? Você conquista a sua CNH, quanto mais dirigir, melhor você vai ter esse controle da máquina aí, ok? Agora, essa segunda premissa, eu acredito que ela seja a mais importante, que é a atenção. Porque a atenção, essa é uma aptidão que eu penso, no final das contas, ela é uma coisa, talvez assim, imóvel, né? Você nasce com ela e você vai ter que apresentar ela ali na hora do exame ali. É muito difícil aprimorar uma atenção, né, Marcos? Então, eu creio que a atenção é o fator principal no exame. Muita atenção nessa questão aí. Alex, e a terceira premissa aí, qual que seria para o candidato poder observar e fazer um bom exame? Ô Marcos, eu digo que a terceira premissa, né, o terceiro pilar, é o conhecimento das regras de circulação. Então, afinal de contas, o examinador ele vai examinar, né, o controle da máquina, a atenção e, não menos importante, a regra de circulação. Afinal de contas, né, é ela que controla todo o fluxo de veículo que existe nas ruas e nas estradas. Isso mesmo, para você estar no trânsito hoje em dia, você tem que conhecer bem as regras. E o aluno, para ele conseguir passar no exame e obter a sua habilitação, ele tem que mostrar claramente para o examinador que ele tem conhecimento total dessas regras de trânsito, né, Alex? Sim, sim. Então, eu aconselho, né, futuramente vai estar disponível no livro lá, né? Eu, como disse, não vou citar o nome agora para não dar spoiler. Todas essa experiência de examinador que eu tive em todos esses anos, né? Mas enfim, que eu posso adiantar alguma coisa aqui, por exemplo, dentro dos 3 pilares aqui, né?
a atenção. Vamos lá, vamos primeiro aqui na atenção. Quando você for fazer um movimento para olhar um retrovisor, ou colocar a cabeça para fora, ou fazer uma conversão, você mostre para o examinador com a cabeça, ou com um jogo, né, de movimento com a cabeça e pescoço, quanto mais contundente, melhor, para não haver dúvidas, né, naquele instante ali, para não ocorrer questionamentos do examinador ao término do exame, ok? Então, se for arrancar o automóvel, realmente eu aconselho você colocar a sua cabeça totalmente para fora da janela, né? E o retrovisor, ao invés de você levantar os olhos, né, e mirá-lo, você levante a cabeça, levante um pouco a cabeça, assim, porque o examinador, além de ele estar olhando para frente, ele também tem muitas coisas também para observar, né? Ao você fazer um movimento da cabeça, lateralmente ele já vai ver que você observou o retrovisor. E obviamente, nas conversões, seja para a direita, para a esquerda, né, faça também um jogo de movimento do pescoço e cabeça, porque assim sendo, é impossível o examinador não ver. Então, esse é um conselho que eu dou na parte da atenção. Isso, muito bom, né? Porque muitos alunos talvez só olham com o olhar, né? Olha para um lado, olha para o outro e não faz esse movimento. Então, é ideal você realmente mostrar através dos movimentos que você está observando um lado, o outro, o retrovisor, para que o examinador tenha segurança de realmente ver que você está ali com todo o domínio, com toda a atenção e não tenha dúvida se você olhou ou não. Próxima dica aí nessa questão, né? Você já falou da atenção, do controle da máquina. Tem alguma dica aí que você pode dar? Cara, no controle da máquina é confiança, né? Eu acho que você já tem que entrar dentro do carro com confiança que você vai passar. Isso é importantíssimo, porque você tendo esse instinto dentro de si, você já adentra o automóvel, né? Já passa aquele feeling para o examinador, como eu disse antes. Fique bem atento, né? Colocando o cinto, com tranquilidade, né? Abaixando o freio de mão. Aí você vai fazendo aqueles trâmites que o instrutor te ensinou, passo a passo. E iniciando, como eu disse, né? A primeira impressão geralmente é a que fica. Então, se você me pedir um conselho, é esse que eu dou. Então, inicie um exame bem, né? Não que você não iniciou, não quer dizer que você vai passar. Mas, como eu disse, se a primeira impressão é a que fica, de repente é um bom conselho, né? Isso já é um bom início, né? Você entra confiante, já mostra através dos movimentos que você tem o domínio da máquina ali para você colocar essa máquina em movimento e realizar um bom exame, você já vai começar muito bem. Depois a gente falou antes que da atenção também, dos movimentos que você tem que fazer para ter atenção. E para finalizar, a questão das regras de circulação, né? Qual que é a dica aí para a pessoa realmente fazer um bom exame e observar bem as regras de circulação? Olha, pelo fato de ser muito longo, né, esse capítulo aí, posso dar uma dica aqui? Vamos passo a passo aqui. Vamos andar com o veículo bem à direita, né? Vamos fazer a circulação na via à direita. O que isso quer dizer na cabeça do examinador? Não quer dizer que você precisa ficar colado no canteiro, não, no meio-fio. É você fazer aquela projeção ali em torno de 30 centímetros, né, do meio-fio. Mas umas que mais reprova é a pessoa andar no meio da rua. Entendeu? Então, assim, a pessoa vai ficando tão preocupada com algumas coisas que o carro vai esgueiando assim para o meio da rua, na hora que assusta, ele já deixou, né, essa parte de andar à direita da via de lado. E o aluno identificar todos esses pilares que você falou aqui, os 3 pilares, mas a gente vê, Alex, que muitos alunos ainda ficam muito nervosos para fazer o exame. Parece que o examinador que está ali do lado dele é uma pessoa totalmente diferente do ser humano,
a pessoa fica muito nervosa e não consegue, muitas das vezes, colocar em prática tudo que ela aprendeu. O que você poderia falar para o pessoal sobre o examinador que está ali no dia do exame? Marcos, primeiro a gente tem que quebrar esse paradigma que examinador é Deus. Não, isso não existe, gente. O examinador é gente como a gente, entendeu? Um conselho que eu dou aqui, ó, não coloque o examinador em um pedestal acima do seu. Nós, seres humanos, nós somos iguais, entendeu? Então, quando você adentrar o carro, você está de uma pessoa pareada contigo, ok? Então, assim, iconoclasticamente falando, é isso. Então, ó, o examinador é gente como a gente, né? Igual a gente bate o papo aqui, tá conversando com o Alex aqui, que já foi examinado, é examinador, está aposentado e examinou muitos alunos. Então, essa tranquilidade de você entrar e sentar ao lado de uma pessoa, como se fosse um instrutor mesmo seu, que você fez aula com ele. Então, não colocar ele acima de você. E quando você equipara a pessoa, acaba que você fica mais tranquilo, porque a gente vê que a pessoa chega lá e realmente fica muito nervosa, e agora são dois examinadores, né? Então a pessoa tem duas pessoas dentro do carro que ela não conhece e ela coloca ele como uma pessoa muito diferente. Então a dica aí é equiparar, é se colocar ao mesmo nível? Obviamente. Se são duas pessoas, aliás, né, o Código de Trânsito fala que tem que ser dois examinadores, né? Então, assim, se são 3 pessoas dentro do carro, então estão os 3 no mesmo nível. É isso? Não coloquem o examinador no pedestal. Esta é a dica. Ele é um ser humano, um indivíduo como você, que tem problemas em casa como você, no trabalho, no serviço, tem contratempos. É a mesma coisa. Isso aqui eu estou falando por mim mesmo e também pelos colegas também. Todo mundo tranquilo, todo mundo... É isso aí. E ó, a gente quer saber mais sobre essa questão do livro. O que tem de diferente lá? Uma dica aí que imperdível, que o aluno não pode deixar de observar no dia do exame? Algo engraçado, talvez? Ai, Marcos, são tantas coisas, né? Deixa eu pensar uma aqui. Olha, eu como trabalhei muitos anos em Belo Horizonte, eu observei lá, tem uma polaridade de clubes de futebol, né? Ou é atleticano ou é cruzeirense. Lá todo mundo, né? Ou o candidato é atleticano, ou o examinador é atleticano, ou o candidato é cruzeirense, ou o examinador é cruzeirense. Então, assim, é uma dica, hein, gente? Que, ó, só deixa bem claro aqui. Se quiser fazer, no problema, né? Mas você perguntou aí. Vai fazer o exame com uma roupa sóbria, né? Porque eu observei, assim, no decorrer dos anos, que muita gente ia com camisa de clube de futebol. Tipo, por exemplo, o candidato ia com a camisa do clube do Atlético, do Galo, e o outro candidato ia com a camisa com o clube do Cruzeiro. Eu, particularmente, eu torço pro Galo, sou atleticano, graças a Deus. Marcos? E eu nunca tive esse tipo de conduta, não. E eu acredito que nenhum colega tem, assim, a intenção, eu digo assim, consciente, né, de reprovar aquele indivíduo por causa da camisa de futebol. Mas se você for pensar, antes um passarinho na mão do que 2 voando. Não é isso? Então, inconscientemente, vai que o time daquele examinador perdeu no dia anterior. Você entendeu? O cara, você chega lá, o cara às vezes pensa que você sabe que ele torce para esse time, e esse cara veio para me insultar, tá me insultando, não sei, sabe? Eu penso assim, é uma dica que está no livro. Então, não faça exame com camisa de clube de futebol. Faça com a roupa sóbria, ok? Isso aí, ó. Tá aí a dica aí divertida do Alex, que já trabalhou muito tempo na banca examinadora. Alex, ó, para finalizar então, queria que você falasse um pouco sobre a questão do sonho. Muita gente tem o sonho de tirar a habilitação, de conquistar a sua carteira, e muitas pessoas acham que nunca vai conseguir, que é muito difícil, que não passa no exame. Em relação ao sonho, o que você tem a dizer para essas pessoas? Ô, Marcos, eu falo o seguinte, sonho não tem preço, entendeu? A gente pode conquistar tudo aquilo que a gente quer. Então, eu vou dar um exemplo aqui, meu, pode ser? Claro, ótimo. Eu tinha um sonho juvenil de ser médico.
né, sei lá, 15, 20 anos. Por essas coisas da vida, né, devido ao próprio trabalho na polícia, eu constituí família, no decorrer dos anos até eu aposentar, eu não consegui esse intento de ser médico, estudar ao mesmo tempo. Até formei, sou bacharel em Direito, né? É um curso mais, digamos assim, de menor porte, né? Que consegui conciliar. Porém, a medicina, infelizmente, não teve como. E quando eu aposentei, eu não tive dúvida, Marcos. Eu chamei a minha esposa e virei para ela e falei assim: você quer realizar um sonho comigo? Aí ela: qual deles, Alex? Você tem tanto? Eu falei assim: o de ser médica. Quer ser médica junto comigo? Ela não pensou duas vezes e disse sim. Então nós decidimos conversar com nossos filhos, né? E mudamos de país, inclusive. Hoje eu já estou no 4º ano de medicina, juntamente com a minha esposa, na Universidade Privada del Este, Manuel Riveiros, em Ciudad Presidente Franco, no Paraguai. Ou seja, aproximadamente dentro de 2 anos e meio, estarei novamente aqui em Nova Serrana, Divinópolis, Bom Dispar, no Centro-Oeste de Minas, que é a minha região, médico, se Deus me der essa graça, né? Então, é um sonho, né, que se você está pensando em desistir da sua CNH, imagina eu, que tive que trabalhar 30 anos na polícia, ter que fazer mais 6 anos de medicina em outro país, utilizando outro idioma. Então, pense nisso aí. Não deixe de sonhar, não. Porque guardadas as devidas proporções, todo sonho ele tem que ser conquistado nessa vida, porque é assim que creio que a felicidade chega. Olha pra você ver, que história aí, hein, de superação, né? Depois de 30 anos de polícia, aposentou e foi atrás do seu sonho, tá lá estudando dia e noite para conquistar esse sonho aí. Então, como o Alex disse, né? Você que tem o seu sonho de tirar a sua habilitação, não desista, né? Pegue firme, vá em frente, corra atrás que você vai conseguir também. Alex, muito obrigado aí pelo bate-papo, você deu um tempinho do seu tempo para estar aqui comigo, Pô, né? maior prazer, Marcos. Você é uma pessoa super carismática aí, competente, honesta, pessoa que ajuda as pessoas aí de Nova Serrana. Foi um grande prazer meu e estou à disposição aí para o que der e vier, né? E se alguém tiver alguma dúvida aí, algum candidato aí, futuramente, né, vai ter em mãos, né, o livro que você, né, vai poder tirar o restante das dúvidas aqui que o pequeno tempo aqui não deu para falar tudo, né? Para os meados aí de julho, Isso ok? aí, a gente vai estar esperando ansioso esse livro aí que vai ajudar muita gente. Obrigado mais uma vez. Até mais. Com Deus.